Você já se perguntou se o cloro é realmente o vilão no alvejamento e higienização de tecidos? Talvez você já ouviu a informação que o cloro estraga o PU, que o cloro estraga o tecido. Essas informações são passadas com meias verdades e eu fiz esse vídeo aqui porque eu tinha dúvida, eu pesquisava na internet, eu vi em grupos de Facebook e não via realmente as respostas concretas à minha dúvida. Então eu pesquisei a fundo, fiz esse vídeo e eu tenho certeza que até o final desse vídeo vai mudar completamente o teu pensamento sobre o cloro. Mas para começar, como a gente vai falar do cloro sem contar a história dele? Era uma vez, em 1774, um químico sueco chamado Carl Wilhelm Scheele, que estava brincando em seu laboratório em uma de suas experiências. Ele descobriu um gás misterioso que mais tarde seria chamado de cloro. Este gás tinha uma incrível capacidade de branquear tecidos e outros materiais, tornando-se rapidamente um aliado na limpeza. Isso que é com os preconceituosos do cloro ficar sabendo que o cloro é usado desde a sua descoberta, desde quando ele era usado só como gás para clarear tecido. Depois de algumas décadas, em 1806, dois químicos franceses, Joseph Louis Guy e Pierre Charles Le Bon, conseguem isolar o cloro em sua forma pura. Com esta descoberta, o cloro começou a ser usado como agente branqueador para tecidos. Ele se torna uma estrela em ascensão no mundo da limpeza. Em 1888, Ferdinando Urge, um alquimista moderno, desenvolveu um método para transformar o cloro gasoso em líquido, facilitando seu transporte e armazenamento. Esta inovação permitiu que o cloro fosse usado em muitas outras aplicações. Então, em 1928, uma empresa chamada Procter & Gamble lançou a Clorox, a primeira água sanitária comercialmente disponível nos Estados Unidos. Gente, o cloro tem 96 anos, mais ou menos, de mercado, pelo menos de forma comercial. Este produto se tornou extremamente popular, não apenas para desinfetar piscinas, mas também para branquear e desinfetar tecidos. A partir daí, o cloro foi usado em várias indústrias, incluindo a têxtil, produção de papel, a química e o tratamento de piscinas e a desinfecção de ambientes. Mesmo que tenha sido inicialmente desenvolvido para outros usos, o cloro se mostrou extremamente eficaz na limpeza e branqueamento de tecidos, provando que, quando usado corretamente, pode ser uma ferramenta valiosa em nossas mãos. Então, da próxima vez que alguém aí em grupos de Facebook falar que o cloro não é para tecido, cara, a história do cloro é clara. Eles usam lá desde os primeiros anos de descoberta, eles já usavam para clarear tecido. Então, é um produto forte, é um produto que tem que saber como usar, mas desde a descoberta é usado para clarear tecido, entendeu? Não tem como falar, não usa isso. Em muitas indústrias têxteis, eles usam para tirar a cor dos tecidos e repintar em cima o cloro. É tudo a forma que é usada e a forma que é trabalhada com o produto que vai surgir o resultado. Muitos acreditam que o cloro é um agente extremamente agressivo, tanto para estofados, o PU, e para tecidos. Mas será que isso é realmente verdade? E eu vou compartilhar com vocês de forma científica. Eu fiz muita pesquisa, eu fiz teste empírico e é isso que eu vim compartilhar para vocês aqui. Para vocês tirar o preconceito desse produto de uma vez por todas e entender que, sabendo trabalhar com ele, é possível alcançar bons resultados e não prejudicar o tecido em si. Quando eu comecei minhas pesquisas, a coisa que mais me deixou com o pé atrás é... Todo mundo fala na internet que o PU, o cloriuretano, em contato com o cloro é extremamente prejudicial. Fiz algumas pesquisas no Google e encontrei algumas informações. Fiz exatamente essa pesquisa no Google. Proteção química cloriuretano, PU, e esse foi o resultado. Eu encontrei essa tabela aqui e nessa tabela tem essa legenda aqui, que é o S é resistência química, tem resistência química, o P é uma resistência parcial e o I é que ele não possui resistência química. E procurando abaixo aqui, eu encontrei o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é a forma mais pura que tu vai encontrar para comprar o cloro. E esse teste aqui no PU foi usado hipoclorito de sódio
concentrado, que é ele quase 100% cloro, para vocês terem ideia. E ele não possuiu resistência. Então eu não encontrei um teste com a quantidade que a gente usa do hipoclorito de sódio no dia a dia aqui na água sanitária, de 2%, mas na verdade a gente não usa 2% porque a gente dilui a água sanitária 50-50 a água, até em diluições maiores, e tem um resultado muito bom de branqueamento de tecidos. Então vamos lá, olha o que eu fiz. Para testar a resistência da espuma e o PU ao cloro, eu realizei o seguinte experimento. Peguei 100 ml de água sanitária e 100 ml de água. Misturei em um pote e vou deixar o vídeo aqui exemplificando para vocês eu fazendo na prática. Eu coloquei uma espuma PU completamente submersa na solução por 20 minutos. Esse teste foi mais extremo do que o uso diário, onde geralmente aplicamos o cloro de forma superficial. Enxaguei a espuma que teve a sua cor realçada, que o cloro ele traz a cor, né, um alvejante. Eu coloquei a espuma por 5 minutos em uma solução com 150 ml de água e 50 ml de óxido 4D, desinfetante limpador à base de peróxido de hidrogênio, para usar aí o peróxido de hidrogênio do óxido 4D para neutralizar o cloro. Eu enxaguei mais 2-3 vezes novamente essa espuma e fiz o teste de resistência. Fiz o teste de resistência usando bastante força desde o início até o fim. E o resultado foi que não teve nenhuma avaria ao PU nesse teste que eu fiz. Após 7 dias, eu revisitei a espuma para verificar se havia alguma degradação devido ao possível resíduo do cloro. O resultado foi que a espuma permaneceu intacta, sem sinais de deterioração. E para reforçar esses meus testes, eu tenho um colchão aqui na minha casa, que foi o colchão que eu higienizei, um dos primeiros colchões quando eu comecei na higienização de estofados. Esse colchão foi higienizado há mais de um ano, e eu fui lá e também fiz o teste da pinça com o dedo, puxei com bastante força, e o tecido estava 100%. A espuma eu apertei, não teve desgaste aparente, e estava 100% na minha visão ali, da parte que foi usado cloro e da parte que nunca tinha sido limpada no colchão. E tu pode pensar, caramba, tu já fez tudo isso, então o cloro é seguro. Calma aí, eu fui até a internet e procurei comentários que tivessem algum embasamento científico para responder aqui para vocês. E eu encontrei o comentário do nosso amigo Neiro Rodrigues 9833 em um dos vídeos do YouTube. E eu tô colocando aqui o comentário dele e vou responder junto com vocês aqui ponto a ponto esse comentário. Ele começa com um comentário falando: cloro é um oxidante muito potente e muito prejudicial ao tecido. Camisa branca de poliéster vai para a lavanderia e é lavada com água sanitária 1 vez por mês, 2 vezes por mês e não tem dano aparente. Aqui eu já descarto que o cloro é muito prejudicial ao tecido. A quais tecidos que tu tá querendo dizer isso? Tu tá querendo dizer tecidos naturais, tecidos de algodão, seda, lã? Concordo contigo, não usa cloro nesses tecidos. Mas tecidos de poliéster, que a gente, higienizador de estofado, na maioria do nosso dia a dia, a gente só encontra tecido de poliéster. É muito baixa a quantidade de tecido natural e tu tem que estar armado dos melhores produtos para quando chegar um tecido natural, tu saber o que tu vai usar. Mas aqui o ponto é se pode ou não pode usar cloro, e o argumento dele, que é um oxidante muito potente, muito prejudicial ao tecido, não confere. A ação dele nas fibras é muito difícil de neutralizar, mesmo com muitos enxágues. Com uma simples pesquisa, tu vê que existem milhares de neutralizantes de cloro. Além de fazer o enxágue com água, tu tem que passar esse neutralizante. Um dos neutralizantes possível é o peróxido de hidrogênio, que funciona muito bem, é o que eu uso, e eu nunca tive problema com a ação residual do cloro. O tecido, com o tempo, vai enfraquecer as fibras. Cara, eu não sei vocês, mas meus clientes lavam os estofados, o colchão deles. O colchão 1 vez a cada 5 anos, a maioria dos meus clientes. Os sofás 1 vez a cada ano, 1 vez a cada 2 anos. E, sei lá, se tu for lavar e usar talvez esse produto 2-3 vezes por mês durante 1 ano, talvez tu vai conseguir encontrar uma fraqueza ali nas fibras. Mas qual é a frequência do uso do cloro para ter alguma coisa aparente ali? Será que se tu vai lavar um colchão a vida inteira dele 3 vezes e usar cloro essas 3 vezes, será que vai ter uma degradação tão grande assim? Eu tenho minhas dúvidas e eu não boto fé nisso.
O resíduo do cloro no tecido, mesmo depois de seco, pode causar reações alérgicas no cliente. Aqui eu procurei um dado na internet muito interessante, que é qual é a quantidade de pessoas que têm essa condição de ter problema com cloro, que vão ter alergias, que vão ter problemas respiratórios. E eu encontrei alguns dados muito interessantes na população em geral, entre 0,5%, sendo 0,5% entre nadadores profissionais e 10%, e 10% tendo entre pessoas com asma. Então eu diria que, vendo esses estudos, porque é um estudo muito difícil, já que não tem como tu pegar todo mundo, então é um estudo que eles fazem mesmo com algumas pessoas, eu diria que em média 5%, 4% da população vai ter problema com cloro de alguma forma, uma alergia. Então, esse dado já dá uma invalidada ali. Tu já deve ter visto muita história de cliente que teve problema com cloro e, cara, a quantidade de pessoas que tem problema com cloro são muito pequenas, mas isso só não responde. Porque depois de usar o peróxido de hidrogênio após o cloro, usar algum outro neutralizante de cloro, não vai ficar resíduo de cloro e não vai ter problema. No segmento de higienização de estofados, não pode se usar cloro, água sanitária ou clorativo. E é desde que eu tô falando aqui desde o começo, tu sabe o produto que tu tá usando, tu sabe como usar ele, tu não vai ter problema com ele. Porque tem situações extremas onde o peróxido de hidrogênio, mesmo usando um Extreme All Fresh, que tem 50% de peróxido de hidrogênio na composição, tu não vai chegar num resultado satisfatório. Tu vai precisar usar o cloro se tu quer entregar um resultado pelo menos 90%, 80% do teu cliente. Então aqui, não quer usar o cloro, não usa o cloro, ninguém é obrigado a usar o cloro, mas tem algo que eu vejo na internet como um preconceito para quem usa cloro, que é algo baseado em estudos, que é os estudos que eu falei aqui acima, que não fazem nenhum sentido, já que ninguém fala para usar cloro em tecido natural, que é o que realmente dá problema. O PU, que é o estudo que eu mostrei ali no começo, que eu fiz um teste empírico, só tem problema se tu usar o hipoclorito de sódio 100% puro, que eu fiz os meus testes e não teve problema nenhum, e a gente usa, os meus testes ainda estavam mais concentrados do que o uso no dia a dia, com maior quantidade, eu encharquei a espuma de PU e não teve problema. E a última coisa que tu falou, é uma química que foi desenvolvida para piscinas, limpeza de revestimento e desinfecções, jamais para tecidos. Vocês viram a história que eu contei aqui no começo do vídeo, o cloro usado desde 1800 e lá vai pedrinha para branquear tecido. O cara é 90% das pessoas que falam de cloro, 99% das pessoas que falam de cloro na internet nunca fizeram uma pesquisa minimamente básica, porque não estariam falando tanto de groselha que eles falam. Tá, mas vamos lá, vamos à conclusão que é esse vídeo. Posso ou não posso usar cloro no meu dia a dia? Tu é uma dona de casa, tu pode usar cloro sem medo em tecidos de poliéster. Se tu é um higienizador de estofados, tu vai usar o cloro. Mas tu vai usar o cloro com um porém. Só vai usar o cloro em situações extremamente graves, onde o peróxido, o Alverfresh não iriam resolver. Em situações que seja como para dona de casa, que sejam tecidos de poliéster, tu não vai usar em tecidos naturais. E seguindo essas recomendações, seguindo a neutralização, e tu só vai usar o cloro depois de tu fazer um curso com alguém que ensina a usar o cloro. Não faz isso sozinho, tu vai manchar tecido de cliente, tu vai manchar coisa e não vai ser legal. Então faz um curso, não começa a higienizar apenas com os vídeos que tu vê aqui no YouTube. Faz um curso de alguém sério que tu não vai ter problema com o uso do cloro. E aqui eu tava lendo meu roteiro, mas só pra ficar claro, cara, tu não vai usar um personagem como o Goku pra lutar com o Kuririn. Vai ser muito fácil, tu vai botar o Goku contra o Freeza. Então por que tu vai usar o cloro pra tirar uma mancha amarelada? Cara, o Alverfresh, ele tira amarelado com tanta facilidade, não faz sentido usar o cloro pra tirar amarelamento. A gente vai usar o cloro pra quê? Pra tirar mofo preto, mofo escuro, mofo que tu pode colocar o quanto de peróxido de hidrogênio quiser ali e aquele mofo não vai sair, é aí que tu vai usar o cloro. E se tu fizer tudo isso que eu falei,
usar com responsabilidade, usar só em casos extremos, fazer neutralização, usar quantidades baixas, bem diluído, tu não vai ter problema, tu pode usar sem problema nenhum. E agora o que eu vou falar aqui não é para falar, nossa, agora vai lá e usa para o teu próximo cliente o cloro, mas é para mostrar que às vezes a falta de conhecimento impede a gente de entregar uma excelência em serviço. Porque talvez um cliente que tu não fidelizaria, tu vai fidelizar porque ele tá com a cadeira dele toda mofada, o que é extremamente normal. Senhoras com cadeiras brancas, totalmente mofada, porque o neto, porque os cachorros vão ali, derramam coisas e enche de mofo. E tu não vai ter um resultado. Talvez tu teria um resultado muito legal com o Extreme Overfresh, mas não chegaria aonde vai chegar com o tempo que vai chegar com o cloro. Então é melhor já ir lá e escolher o kit certo e colocar a mão na massa e trabalhar com o produto certo para aquela situação. Cara, se tu gostou aqui do conteúdo de hoje, se eu acrescentei de alguma forma no teu conhecimento, se tu tinha um preconceito do cloro, comenta aqui embaixo se tu tinha um preconceito do cloro, mas se tu quer continuar recebendo conteúdos como esse, tanto em áudio, tanto em vídeo aqui, como em texto, o primeiro link na descrição é a minha newsletter. Clica lá que eu vou te mandar conteúdos como esses e muito melhores que esse. E vamos lá, eu tô apenas começando esse canal, eu quero trazer muito conteúdo de qualidade sobre limpeza aqui e vamos espalhar conhecimento sobre limpeza que esse mercado tá precisando bastante e parar com os achismos, principalmente sobre o cloro, que eu acho que é um dos assuntos principais aqui que eu vejo nos grupos de Facebook, no próprio YouTube. E se tu gostou do vídeo, se tu assistiu o vídeo até aqui, não esquece de curtir e se inscrever pro próximo. É isso aí. Obrigadão por assistir até aqui.